referente a esta semana, a repercussão do caso da garota Laísa, né? Laísa ou Laísa, lá de Atalaia, que no domingo aceitou aí uma proposta para deixar a casa dos pais e fugir de bicicleta, segundo até onde se sabe, com uma adolescente para o Recife, né? Para a cidade de Cabo de Santo Agostinho, depois de um relacionamento começado pelas redes sociais em fevereiro do ano passado. Claro que a gente não ia deixar esse assunto fora aí da nossa pauta, com o olhar que deve ter, que é o olhar da psicologia, para que você, pai, que ficou assustado com isso, você, mãe, né, também, como a gente deve agir, como deve ser o nosso posicionamento diante de um caso como esse. Para falar sobre isso, está aqui a psicóloga Ana Paula Sarmento Moura, tá certo? Para fazer essa reflexão. Não é fácil esse tema, acho que desde o fato, né, ter se tornado público, Ana, você está aí também formulando cada vez mais seus argumentos. O que devemos fazer quando o assunto é esse contato dos nossos filhos, adolescentes e filhas com a rede social para evitar cair numa situação como essa? Olá, bom dia a todos, ouvintes. O tema não é fácil não, tá? Mas precisa mais do que nunca, e acho que a gente já bem atrasado, falando muito mais como mãe do que como psicóloga, que acompanha aí vários alunos e várias famílias, a gente precisa trazer à tona esse olhar, né, do que a internet está trazendo. Então, a gente está exposto, os nossos filhos estão expostos a diversos conteúdos e de uma forma muito fácil, muito aberta. E a gente não consegue acompanhar 100%, porque eles conseguem dar aquele drible na gente muito fácil. Então, a primeira dificuldade que a gente tem com relação a isso é a gente pensar que a gente vai buscar a privacidade dos nossos filhos. A gente ensina tanto essa questão do respeito, né, de ter o seu espaço, de ter isso é seu, eu respeito. Mas isso não pode ultrapassar a segurança, a vigilância e o ensinamento. Então, a gente já tem aí a primeira grande dificuldade, né, de dizer assim, até que momento eu vou deixar o meu filho. Isso aí eu estou pensando no adolescente. Na criança isso é muito mais delicado. A gente tem os danos, né? A gente vê aí, eu falei ontem sobre isso, o papel de cada um na família. Então, tem pai que não está no seu papel de pai. Tem mãe que não está no seu papel de mãe. E tem filho que não está no papel de filho. A gente tem encontrado famílias onde quem dá toda a diretriz de como deve acontecer são os filhos. Às vezes, criança de 4 anos de idade. Dominando ali. Dominando. Então, sou eu que digo como as coisas devem ser, né? E aí, o mundo virtual, a internet, é um mundo extremamente convidativo e sedutor. Quais são as ferramentas que eu vou ter para tirar o meu filho desse convívio? Aí a gente tem que ter uma criatividade, um jogo de cintura muito grande para dizer assim, olha, vamos lá. E o que a internet tem causado? Eu trabalho, passo tantas horas fora e às vezes quando eu chego eu ainda tenho que arrumar a casa, eu estou sem paciência, eu tenho isso. E aí para acalmar ou acarinhar, bota a tela para ficar mais fácil, né? Bota a tela para ele ficar distraído e eu tiro a convivência. Então a gente está perdendo convivência, a gente está perdendo diálogo. Os vínculos que devem ser criados, né, de segurança, de conforto, de referencial, estão falhos. Uma cena me chamou a atenção, Ana, recentemente, quando eu fui a um restaurante e uma família adentrou no local, sentaram-se, mãe, 2 filhas e o pai, e os 4 ficaram no telefone. E eu comentei com as pessoas que estavam na mesa comigo, gente, olha a cena ali que tá realmente, não foi uma situação exclusiva, tinham outras cenas parecidas no mesmo restaurante e em vários outros ambientes que eu frequento, eu observo, isso me chama a atenção porque as pessoas realmente perdem aquele momento de um diálogo, de uma troca, né, de conversar com os seus filhos, e a mãe foi a primeira a soltar o telefone. E ficou olhando para as meninas, assim. As meninas na faixa de idade de 13 a 16 anos, as duas. E a mãe, assim, observando e olhava para o marido, e ninguém soltava o telefone e ela estava ali, viajando no espaço. Eu deixo essa reflexão aí para vocês, mas eu toco num outro ponto, como mãe, sobre a resposta da proibição.
Se o teu filho não te dá uma resposta de abertura de privacidade ou de abertura de senha do celular, o que é o melhor a se fazer? É realmente repreender, tirar, proibir o uso, dar algum castigo? O que é um pai, principalmente mãe e pai de adolescentes nessa faixa de 12 a 16 anos? O que fazer, né, Ana? Hoje a proibição, ela perde um pouco a sua função, porque hoje eles não entendem o limite. Se eu entendesse o meu limite, aquela proibição numa primeira fala, ela seria seguida. E isso não acontece. Então, a gente acaba tendo que ter posicionamento mais firme. E aí, usando até uma frase de um psicólogo que eu gosto muito, que é o Léo Freiman, ele diz assim, a gente tem que ser chata mesmo. A gente tem que dizer não. Sem culpa. O problema é que hoje nós, pais, né, a gente diz um não, a gente se sente culpado. Mas o meu filho precisa desse não. Então, se eu passei aquela determinação, não foi cumprida, opa, tem alguma coisa aqui que está falhando. Ele não está entendendo essa determinação. E eu vou precisar ir para um outro momento, uma determinação mais firme. É difícil? É difícil. Principalmente quando a gente vai para o universo digital. Porque hoje você tirar um celular de um adolescente, geralmente você vai encontrar uma reação agressiva. Porque existe uma dependência, muitas vezes. Uma reação como a da própria garota lá de Atalaia. Aconteceu, porque a mãe proibiu, né? Dentro do proibiu. limite dela, ela proibiu, tomou o celular, ela passou a usar o da mãe Ela tentou, né? e foi a pista que a mãe teve para tentar localizá-la, porque ficou lá o rastro do uso da rede social. Como é que recupera o vínculo depois de um caso como esse, né? Ele não terminou em tragédia, nem no acidente, no deslocamento e, até onde se sabe, sem abusos para a adolescente. Ela foi apresentada lá na casa do outro adolescente como amiga e os pais deles, que eu achei interessante, né? Aceitam chegar uma outra figura que você não sabe nem quem é amiga do filho, aí vai pro quarto e fica lá e fica morando lá. Então, quer dizer, tem uma desestrutura também do outro lado. Mas vamos falar agora do lado de quem sofreu mau abalo, que foi a mãe que teve o susto da madrugada de não ver a filha em casa. Como é que se recompõe agora esse vínculo? O que é que deve ficar de lição dessa história toda? Primeiro momento, essa menina precisa ser acolhida. Ela precisa entender que a família dela é o porto seguro. Que o fato dela ter errado não a coloca numa condição de não pertencimento à família. Muito pelo contrário. A gente não vai pertencer à família só quando acerta. Ela errou, né? Ela infringiu, ela burlou as regras, ela mentiu, né? Mas ela precisa ser devidamente acolhida. É importante que ela sinta esse acolhimento. Mas o acolhimento não é sinônimo de permissibilidade. Então, ela precisa entender, olha, não é porque a gente está te acolhendo que você vai estar liberada para fazer isso de novo, ou que não, eu não vou mais proibir você do que eu acho que é certo para você na sua idade. E aí entra o diálogo, um diálogo muito aberto para dizer o que poderia ter acontecido, né? Como ela está se sentindo, sem apontamentos. Geralmente a gente vai, como é que você está? E por cima você já vai apontando, criticando. Então você precisa ter uma escuta muito acolhedora. Realmente parar. Tira o teu pensamento, tira o teu julgamento, escuta. Sente naquela voz, naquele sentimento que está sendo passado, para que você possa ter a intervenção. E você vai resgatar e vamos estabelecer novas regras, que estão inclusive aqui novas, né? Mas assim, são regras que deviam ser seguidas desde sempre. E a gente vai trabalhar em cima disso, juntos. É o novo sendo resgatado, né? O velho sendo resgatado, né? É o velho sendo resgatado. E essa é uma ação que a gente precisa fazer quando falamos dos valores da família. Os valores estão sendo perdidos e precisam urgentemente serem resgatados. Agora, pegando carona até um pouco da fala da Thaís, a gente pode usar isso como exemplo para os nossos filhos também? Porque pode abrir um diálogo agora, não é? A Thaís que tem filho adolescente, eu também tenho, e usarmos esse caso também para, de certa maneira, estabelecer ali uma comunicação sobre o que aconteceu e aí também tentar recuperar vínculos, caso a gente não tenha, ou quem está nos ouvindo também. Vale a pena essa reflexão junto com eles. Até porque, se a gente não falar, eles sabem de que isso aconteceu, porque eles têm acesso à informação.
E se a gente não fizer essa intervenção, talvez ele fique com o pensamento que a Laísa teve antes. Ah, é tranquilo fazer isso. Foi uma aventura, né? Foi uma aventura para postar no meu Instagram, para mostrar que estava tudo bem, né? E aí, se a gente não fizer essa intervenção de dizer, olha, que você acha sobre... O que a minha filha pensa sobre isso? Eu não sei dizer. O fato é que essa turminha mais jovem, todo dia tem uma resenha, tem uma conversa diferente, uma amizade diferente, uma fofoquinha diferente. Então, eu costumo agir... como a gente tem uma vida muito corrida e falta tempo também para convivência nos dias úteis com os filhos dentro de casa, a gente se reúne mais à noite. Então eu costumo entrar no quarto e já falei isso aqui em outras vezes e perguntar mesmo, como é que deitar lá na cama com ela e dizer, olha, solta aí o telefone um pouquinho, me conta as resenhas do dia, quero saber tudo, me conte agora. E ela vai, ela conversa. Então a gente já criou esse hábito. E é importante essa conversa, eu entendo como sendo importante. E quem puder estabelecer esse diálogo, que estabeleça o quanto antes, porque os filhos escapam da mão da gente assim, que a gente não percebe. Exato. E esse é o problema. Quando se dá conta, acontece o que aconteceu com a mãe, com a família dessa menina, que ela sumiu de casa e ninguém sabia onde foi parar. Graças a Deus foi encontrada. E o importante, Thaís, é assim... Eu não preciso de 1 hora para ter um momento que seja rico com o meu filho, né? Eu posso ter 5 minutos, desde que eu faça aquela entrega completa. Então, é você chegar naquele momento, eu tenho 10 minutos aqui, eu estou atrasada aqui, segura, mas eu vou tentar fazer. Isso, para a gente, vai fazer uma diferença gigantesca, para eles também. Eu tenho filha de 21 anos. E desde pequena, quando eu saía para trabalhar, eu sempre tinha o costume de passar o batom de manhã e dar um beijo, ou no rosto ou na mão. Porque quando ela acordava, ela sabia que eu tinha saído, mas que eu tinha dado um beijo nela. Ela tem 21 anos, eu ainda faço isso. Não tô com a mesma frequência, lógico, mas ainda faço. E eu nunca tive uma reclamação, muito pelo contrário. Então, esse é um caminho que eu acho para dizer à minha filha, eu estou aqui. Aí vai dizer assim, psicóloga é mãe perfeita. Não. Eu tenho os momentos que eu digo, poxa, falhei. Eu tenho os momentos em que o adolescente vai dizer assim, por que você está falando assim comigo? E eu tenho que parar e dizer assim, opa, peraí, né? E chegar ao ponto de dizer assim, não quero conversar agora não. Eu vi que eu estou errada. Deixa eu pensar e daqui a pouco a gente conversa. Isso fez com que ela entendesse que existe a possibilidade de diálogo. Existe um momento que eu posso abrir mão enquanto adulto, reconhecer que esse caminho não está sendo legal. O papo aqui se estende bonito, porque é uma conversa realmente que gera muita dúvida, que muitos pais param para ouvir, para ter esse direcionamento de uma pessoa que entende e que pode conduzir as situações em relação a esse tema que está sendo tão recorrente. Mas se você pode, monitore o perfil dos seus filhos nas redes sociais. Então, chegue junto, converse, saiba o que ele está fazendo, aonde que ele está acessando, para não ter dor de cabeça, para não ter surpresas depois. Ana Paula Sarmento Moura, psicóloga, obrigada pela sua presença, obrigada por esse bate-papo. Vamos conversar em outros momentos, vamos trazer essa discussão novamente, porque o assunto merece. Obrigada, Thaís. Obrigada, Marquinhos, Valeu, pela oportunidade. Ana. Estamos à disposição. Show de bola. Quer fazer a família ficar unida? Viaja junto. É uma dica também, viu? Programar a viagem.